Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, amados. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Quarta-feira abençoada. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. O pastor Everton me convidou para trazer uma palavra de oferta para os nossos corações. Uma palavra que Deus fala muito comigo. Tenho certeza que o Senhor preparou para nós. Amém? Está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. É bem conhecido. Aleluia. Nosso apóstolo não está nessa noite. Nosso apóstolo está aqui, pastora Thaís. Ele precisou ir para Itajaí, né, pastora? Na sede, mas estamos aqui reunidos, o Senhor está aqui, o Senhor vai se manifestar. Graças a Deus por essa igreja abençoada, com uma equipe abençoada. Aleluia. Quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler até o versículo 9, para a gente fazer a leitura juntos, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás das torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porém não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém? Acredito que todos conheçam essa passagem. Eu particularmente já ministrei outra vez, palavra de oferta, faz tempo. Mas é uma passagem que ao ler a gente já tem um entendimento muito prático para as nossas vidas. Mas o Senhor trouxe para o meu coração sobre a questão aonde Elias chega diante do rei. A Bíblia relata que esse rei foi o pior rei de Israel. Não houve, nunca haverá rei pior do que este em Israel. E diante do rei estava surgindo, estava crescendo o ministério desse homem, um dos maiores e melhores profetas que a Bíblia fala, um dos maiores. Então estávamos diante do pior rei, diante de um grande homem de Deus. E Elias, como nós lemos, deixa claro para Acabe que não haveria chuva, que não haveria orvalho, até a palavra novamente que ele profetizasse. Eu fico pensando se Elias, naquela circunstância, diante da vida que ele tinha com Deus, da vida que realmente ele havia assumido como um compromisso com o Senhor,
de levar diante de um rei uma profecia, uma palavra, aonde aquele rei e todos que serviam e todos que estavam diante do seu povo criam em Baal como Deus, e Baal, na fé deles, na crença deles, era o Deus que controlava o clima. E Elias chega diante desse rei e declara: não choverá, não haverá chuva, não haverá orvalho, não vai descer uma gotícula de água sequer do céu. Extremamente uma palavra de confronto, de verdade, de choque, porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, porque o nosso Deus, como nós declaramos desde o começo aqui do louvor, é o Deus que traz provisão, que vai prover de novo, que é o Deus Jeová Jireh, é o Deus da provisão, Ele vai fazer de novo. E Elias diz assim: não vai chover, o Deus de vocês não tem poder para nada, está declarado, está profetizado, não vai chover. O meu Deus cuida do clima, o meu Deus tem o controle da natureza e todas as coisas. Baal não pode com o meu Deus. E Elias recebe outra palavra do Senhor, recebe outra palavra, recebe outra ordenança, outro mandamento, outra instrução, como você quiser falar. Elias recebe, veio a palavra do Senhor: vai ao ribeiro de Querite, que lá eu vou mandar corvos que te sustentem. Elias obedece. Veja que Elias obedece para levar a palavra para Acabe. Veja que Elias obedece para ir para Querite, e depois vem novamente a palavra, depois que o ribeiro seca, ele recebe outra palavra e ele vai até a Sarepta e recebe ali a viúva. Veja que Elias obedece, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de uma seca, mesmo diante de um terrível cenário. E Elias se depara com a provisão do Senhor. Como eu estava falando, eu penso, Elias, diante de uma profecia, diz: mas eu também não vou ter chuva, eu também vou ficar sem água. Penso, eu não sei, talvez não, talvez eu esteja pensando por causa que obviamente não tem nem como comparar, né, a vida de Elias com as nossas. Talvez Elias, na profundeza da intimidade, do poder que ele vivia com Deus, nem passou pela cabeça a incredulidade de botar em xeque: mas eu também vou ficar sem água. Pode ser que ele não tenha pensado, mas vamos pensar que ele pensou. Ele obedeceu, porque a incredulidade bate a porta, meu amado. O medo bate a porta. As dificuldades batem a porta, o desespero bate a porta quando não tem chuva, quando parece que não tem provisão, parece que está fechado, parece que não vai. Mas eu quero te falar um negócio: se Deus mandou, se Deus falou, se Deus orientou, se veio a você uma palavra para você se mover, escute. Se veio uma palavra para você se mover, para você obedecer, o Senhor vai prover. Deus guiou, Deus sustentou, Deus falou, Deus proveu. Não veio uma gota de água do céu, mas veio corvos voando com pão, com carne, de manhã e de noite. Não foi só uma vez, foram 2 vezes, de manhã e de noite. Não tinha água no céu, mas tinham corvos obedientes. Porque Ele vai prover de novo,
nós cantamos: vai prover de novo, vai prover de novo, vai prover de novo, vai prover de novo, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não muda, Ele permanece fiel. E a Bíblia vai falar depois que seca. Aí vem outro desespero. Estou falando no nosso contexto, não de Elias. Desespero de novo. E veio de novo a palavra. A palavra, veio de novo a palavra que transforma. E o verbo se fez carne. Palavra que traz vida, palavra que multiplica. É a palavra do Deus vivo, a palavra que é viva e eficaz. É a palavra. O Senhor vai te levar a viver sobre a palavra em várias circunstâncias. Tudo estará destruído, talvez um caos, mas a palavra vai multiplicar, a palavra vai frutificar, vai transformar o caos em ribeiros, torrentes de água, corvos virão, mas o Senhor vai prover sobre a palavra, sobre a obediência, o Senhor proverá. Compete a nós obedecermos. Mais nada. Obedecermos ao Senhor. Se coloque de pé, por favor. Por gentileza, querido. Então olhe para você. Olhe para a sua vida. Como que está a tua vida de obediência ao Senhor? Falar de dinheiro sempre é um assunto muito delicado. Falar de finanças sempre é um assunto muito delicado. Muito. Existem vários maus exemplos. Existem várias histórias cabeludas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, meu amado, não o dinheiro, o amor ao dinheiro, a ganância, mamon. A grande diferença. Sempre é delicado. Mas quando se trata de dízimo e oferta, isso é algo inquestionável, inegociável, irremediável. Dízimo e oferta são duas coisas distintas, cada um com a sua função, cada um com algo liberado no mundo espiritual, mas é necessário que os seus filhos obedeçam. Tem tempo de sequidão, não está chovendo, você está obedecendo? Você está obedecendo? Porque Jesus nos falou que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Pergunto para você: você está obedecendo? Uma pergunta retórica, não é para responder, para você analisar. Deus prova, gente. Mas eu pergunto para você, eu vou além com você. Vamos supor que você tem um salário de 5 mil reais. Vamos colocar um número redondo. 10% são 500 reais. Você vai ter 4.500 reais para administrar. Porque não é teu 4.500, é do Senhor. Porque a palavra fala que tudo é dele. A terra toda pertence ao Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que devemos ser mordomos fiéis. Porque nada é meu, o meu carro não é meu, nada é meu, nem minhas filhas são herança do Senhor. Olha só, que bênção. Aleluia. Aí você vai administrar os 4.500, mas daí o 10 você não devolve ao Senhor, achando que o 10 que você não devolve vai mudar a tua vida. Não vai, meu irmão, não vai. Meu Deus, sobra 90. Sobra 90, meu amado.
mão do Senhor multiplica 10 na tua que não é tua. Eu não preciso falar o que acontece. Eu dizimo 22 anos. Oferto 22 anos. Graças a Deus. Eu aprendi com meus pastores Edson e Sandra. Graças a Deus. Com 25 anos, 26 anos eu comprei a minha casa. Fiquei anos sem carro, mas quando eu tive meu carro, eu ganhei o meu carro. Eu ganhei. Carro 0 quilômetro. Eu estou falando de coisa material, né? Dinheiro, material, combina, né? Fora o resto. Não estou falando para me vangloriar, não, meu amado. Deus conhece meu coração. Eu estou falando para você porque eu amo a tua vida. Porque eu tenho testemunho para contar para você. Porque eu amo você e não deixo o inimigo cegar o teu entendimento. Por favor, não deixe o inimigo cegar o teu entendimento. Entregue ao Senhor, confie no Senhor como Elias fez. Elias, vai pro ribeiro, eu vou, Senhor. Vai lá na Sarepta, eu vou, Senhor. Vai lá não sei onde, eu vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Porque Deus te ama, meu amado. Mas se você não pode confiar 10% na mão do Senhor, você quer confiar o que na mão do Senhor? A gente está falando de dinheiro, amado. A tua vida, os teus filhos, é muito mais importante para confiarmos ao Senhor. E a gente confia. É dinheiro, meu amado, que o fogo rasga, que a ferrugem vai tomar conta, o bicho vai correr tudo. Mas não é sobre dinheiro, é sobre obediência, é sobre fidelidade, é sobre obediência. Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. É sobre isso, é sobre isso, é sobre o reino, é sobre as cadeiras que nós estamos sentados, é sobre essa caixa de som, esse microfone de qualidade. É sobre o reino, é sobre a obra, é sobre almas, almas e mais almas. Porque tem pregador lá não sei aonde, tem pregador não sei aonde. Ele come de quê? De vento. É com a oferta que a gente manda, meu amado. É com a oferta. Aleluia. Deus vai prover. Se você obedecer, Deus vai prover. Não é barganha que eu estou falando aqui. Eu dou, eu ganho. Não. Que isso é outra área que a gente tem que ser tratado. Isso é outra pregação. Não é barganha. Não, não. É redenção. É entrega. Tu és o meu tudo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Eu te entrego. Eu te entrego. Eu confio. É sobre o reino que você quer avançar na sua vida. É sobre isso. Aleluia. Vamos orar. Quem está dizimando pode vir à frente, por favor. Quem dizimou de segunda-feira para hoje, pode vir à frente. Aleluia. 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 Depois você vai sair do seu lugar e vai ofertar, amém? Amém? Feche os teus olhos. Comece, meu amado, não tenha medo de começar. Comece a ser fiel. Comece, não tenha medo. Ah, pastora, mas não sobra. Tira primeiro, não cai na tentação. Eu fiquei anos da minha vida, anos, mais de 10 anos. Eu recebia o meu salário, a primeira coisa que eu fazia era tirar o dízimo, porque se eu não tirasse não ia sobrar. Não ia sobrar. Separava a oferta porque não ia sobrar.
Então faz isso e fecha o olho, sabe? Fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Fecha o olho para não se distrair com as coisas da carne, com as coisas materiais, e olha para o céu. Fecha o olho e vai em obediência, que o Senhor vai se revelar. Mas persevere. Aleluia. Vamos orar. Paizinho amado, querido, nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui reunidos em uma só fé. Tu és o nosso único Senhor. Aleluia. Tu és o Todo-Poderoso, como nós já louvamos. Tu és o Jeová Jireh. Tu és o Deus que vais prover de novo. Nós ouvimos a Tua palavra, que possamos colocar no nosso coração, Senhor, e obedecer a Tua palavra. Porque Tu vela para cumpri-la, Senhor. Deus, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos que estão aqui à frente dizimando, Senhor, que dizimaram, Senhor, obedecendo a Tua palavra. Repreende o devorador, o migrador, o destruidor. Repreende todo o mal, Senhor. Abre os celeiros, Senhor. Traz estratégias para os seus negócios, Senhor. Traz sabedoria, Senhor, administração, Senhor, em nome de Jesus. Prospera de forma sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Da mesma forma, todos que vão ofertar, Senhor, derrama as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos abundantes sobre cada um, Senhor. Declaramos, Senhor Deus, declaramos a nossa fé, declaramos que confiamos em Ti, que queremos nos render à Tua palavra e receber, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, para todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia do teu lugar com alegria, amado, porque Deus ama quem oferta com alegria. Aleluia. Há um ambiente profético nesta casa. Há um ambiente profético nesta casa. Nós estamos entrando em um tempo. Nós estamos entrando em uma estação aonde aquilo que era uma semente se tornará uma grande árvore. Nós estamos entrando em uma estação como igreja, aonde aquilo que era uma promessa se torna o cumprimento delas. E saiba, queridos, isso é fruto
Diga assim: isso é um fruto da fidelidade que ninguém viu, mas que Deus anotou. Deus anotou, querido. Porque se tem algo que nós precisamos compreender, é que Deus nunca se esquece daqueles que permanecem andando em fidelidade acerca da palavra liberada sobre a vida dele. O Senhor não esquece, querido. É por isso que agora nós também entramos em uma estação aonde veremos a glória de Deus se manifestar sobre essa casa. Não, querido, você não está entendendo. Você não apenas vai ouvir falar sobre milagres, mas você vai viver e testemunhar milagres sobre esta casa. Há um vento que sopra, um vento de avivamento. Pastora Kátia, sabe aquele cheirinho de milagre? Sabe aquele cheirinho de milagre, meus irmãos? É um tempo de frutificação, queridos. É um tempo de expansão. E saiba você, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele quer usar a sua vida. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele te levantará para ser um agente, operador de sinais, prodígios e maravilhas. Cadê os intercessores dessa casa? Levante a mão assim. Antes de iniciar, eu preciso compartilhar algo ao coração de vocês. No domingo, decorrente à nossa festa, a nossa celebração de 10 anos como igreja, nós estávamos aqui orando. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração acerca da movimentação que estava acontecendo sobre os intercessores. Eu sei que muitos de vocês se moveram, se colocaram em um lugar de jejuns extraordinários, jejuns dos quais vocês nunca haviam feitos, e o Senhor me fez entender o porquê. É porque Ele já estava antecipando aqueles que se levantariam nesta casa como operadores de milagres, como operadores de sinais, de maravilhas e de prodígios dentro desta casa. Porque virá sim, meu irmão, um tempo de expansão sobre esse lugar. Virá um tempo de crescimento sobre esta casa. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração é que não seremos conhecidos pela música, e nós temos bons músicos nesse lugar. Não será conhecida pela pregação, e nós temos bons pregadores nessa casa. Mas esta casa será conhecida pela manifestação da glória de Deus. As pessoas lá fora vão olhar e elas vão dizer: tem Deus ali, Deus está sobre aquele lugar. Você crê nisso, queridos? Então diga assim: Deus está aqui. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. 2 Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 8 ao 11. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Próximo. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Queridos, o 9, versículo 9. 4, 9. Isso, e depois adiante, tá? Ela disse ao seu marido: vejo que este homem passa sempre por nós. E diga assim: e este é um santo homem de Deus. Próximo. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro.
quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Versículo 11. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto, e diga assim, e se deitou. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos pela sua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nós já te adoramos e celebramos a ti com os louvores, Senhor, e com as canções entoadas nessa noite, Senhor. Nós já te adoramos, Senhor, com os nossos dízimos e oferta, Pai, consagrados a ti, Senhor. Mas agora nós nos assentamos com a expectativa de te ouvir uma vez mais, Senhor. Ouvir a sua voz para nós, Senhor, é uma questão de sobrevivência. Por isso torna-nos, Senhor, mais vivos nessa noite. Que ao sairmos desta casa, Senhor, que não haja em nós sequer a mínima impressão que não tenhamos ouvido falar, a sua voz falar conosco. Por isso fala conosco, Senhor. Se preciso for, grita aos nossos corações. Te damos total e plena liberdade, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Prometo que serei sucinto, porém profético para a sua vida nessa noite, meu irmão. Existem alguns personagens das Escrituras que mesmo no seu anonimato carregam grande densidade nas suas histórias, que ao fazer uma leitura minuciosa da palavra do Senhor, é quase que impossível passar desapercebida por eles. E a mulher sunamita é uma delas. E o nome dela não é sunamita, é apenas uma indicação do lugar aonde ela habitava. Diga assim, Sunem. E Sunem não carrega em si nenhum grande feito, mesmo que seja ali que Saul tenha combatido a sua última batalha, mesmo que seja ali que uma das esposas do rei Salomão tenha vindo, mas Sunem entrará para a história por causa de uma mulher, que nós nem sabemos o seu nome, mas ela era alguém, diga assim, ela era alguém que estava em casa. E Eliseu está passando por lá, mas no seu passar, ele não prega, ele passa, mas ele não louva, ele não ora, mas tem alguma coisa que é ele passando ali, e ela olhando ele daqui, que ela vai dizer, homem de Deus. Tem alguma coisa que é ele passando ali, e ela dizendo aqui, tem Deus ali. E o significado do nome Eliseu é este, diga assim, Deus traz salvação. Então haverá um dia em que Eliseu estará passando por ali, então aquela mulher irá dizer assim, ei, homem de Deus, entra aqui em casa, senta com a gente, come com a gente. E Eliseu é crente, né, irmão? Sim ou não? E crente gosta de uma mesa, né? Se tem comida, então, se tem um remanaia, agendas abertas. Crente gosta, sim ou não? Então o texto agora nos trará a impressão de que isso irá acontecer algumas vezes. Sempre que passava por ali, ele parava para comer. Então era ele passando, e ela dizendo isso aqui, homem de Deus, entra na minha casa, senta com a gente, come com a gente. Passava um tempo e ele passava por ali de novo, e ela era dizendo assim, ei, Deus traz salvação, entra na minha casa, senta com a gente, fica com a gente. Só que haverá um dia, diga assim, haverá um dia, em que ela irá procurar o seu amado esposo, e dirá assim a ele, é tão bom quando ele vem,
É tão bom quando Ele está aqui. É tão bom quando Ele fica conosco, quando Ele senta conosco. Mas é sempre tão pouco tempo demais. E se nós construíssemos agora um quartinho para Ele em cima da nossa casa, para que da próxima vez que Ele vier, ao invés dele passar, Ele resolva ficar. Porque a verdade, meu irmão, é que tudo o que Deus precisa é um convite e um lugar. Porque é tão bom, meu irmão, quando Ele vem. É tão bom quando a gente sente Ele. Eu não sei como é com você, mas eu sinto um arrepio na cabeça, e os meus olhos começam a se encher de lágrimas, e eu digo: Ele está aqui. Ele está aqui. É tão bom quando Ele vem. E sinceramente, meu irmão, eu tenho um imenso respeito por aqueles que se contentam com o fato de encontrá-los apenas em uma quarta-feira ou em um domingo. Eu tenho imenso respeito, meu irmão, por você que se contenta em ficar com Ele apenas 2 horas por semana. Mas será que você não tem a impressão de que sempre é pouco tempo demais? Você não tem a impressão de que sempre é pouco, se comparado àquilo que você pode viver nele? Eu prego a alguém que nesta noite está disposto a dizer: é tão bom quando o Senhor passa, é tão bom quando o Senhor vem, é tão bom quando o Senhor está conosco. Mas então por que ao invés do Senhor passar, o Senhor não resolve ficar? Eu prego a alguém nesta noite que tenha a coragem de dizer, de fazer uma oração dizendo assim: eu quero te sentir, Senhor. Eu quero te sentir nessa quarta-feira de celebração. Eu quero arrepiar o meu corpo, sim. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero correr no altar, selar a palavra. Mas amanhã, quando eu acordar, Senhor, bem que o Senhor poderia estar lá comigo. Amanhã, quando eu estiver indo para o meu trabalho, bem que o Senhor poderia estar lá comigo. Amanhã, quando eu estiver na faculdade, bem que o Senhor poderia estar lá comigo. Porque a verdade, meu irmão, é que o Senhor está à procura de alguém que diga isso. Porque ao invés do Senhor passar, o Senhor não resolve ficar. Porque apesar de tudo, meu irmão, tudo que Ele precisa para transformar a sua vida, diga assim, é um convite e é um lugar. E sabe a boa notícia? Ele quer ficar aí. Ele quer ficar aí. Diga isso a alguém. Você é daqueles que tem coragem de ser aquele que ao invés de ver Ele passar, dirá assim: fica, Senhor. Fica, Senhor. Ai, meu irmão, o que o Senhor está tentando comunicar através da minha vida é que você ainda não entendeu nada, mas agora experimenta levar Ele lá naquela casa. Você não entendeu nada ainda, mas experimenta levar Ele lá para aquele casamento. Você não entendeu nada ainda, mas experimenta levar Ele para a sua empresa, para os seus negócios, meu irmão. Experimenta levar Ele para a sua casa. Eu não sei você, querido, mas hoje eu vou ser o primeiro aqui a dizer isso. Vai comigo para casa, Senhor. Entra naquele carro comigo. Senta naquela mesa comigo. Fica comigo, Senhor. Ele só precisa de um convite e de um lugar. Um convite e um lugar. Então agora aquela mulher, ela irá construir um quarto no andar de cima. Diga isso, no andar de cima. E ela colocará ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina e um candeeiro.
Você consegue visualizar isso na sua mente, meu irmão? Então agora, quando ele vem, come com eles, bebe com eles, e está pronto para partir, ela dirá assim: hoje não, porque tem um lugarzinho para o Senhor aqui na minha casa. Então é no andar de cima que o profeta Geazi, o seu moço, irá dizer assim: essa mulher faz tanto por nós. Pastor Edson Lima, ele vai dizer: ela faz tanto por nós, não querendo nada em troca, que agora ela vai receber tudo aquilo que ela nunca teve coragem de pedir. E ele perguntará ao seu moço o que é que ela não tem. E Geazi irá dizer assim: bom, ela não tem um filho. Diga assim: ela não tem um filho. Então ele dirá assim: então vai chamá-la. E eu amo isso, meus irmãos, porque agora, pela primeira vez, que o texto do andar de baixo para o andar de cima irá se revelar no texto. Ela não sabe para que ela vai subir. Diga assim: ela não sabe para que ela vai subir, mas ela sabe quem está chamando por ela no andar de cima. Ela não sabe o porquê ela está subindo, mas ela sabe para quem ela está subindo. E quando ela está subindo, há uma expectativa. Diga assim: há uma expectativa. Porque a verdade, meu irmão, é que nós somos movidos por expectativa. Haja vista que quem nunca aqui saiu da sua casa em um dia de culto pensando: quem é que vai estar ministrando o louvor hoje? Quem é que vai estar pregando a palavra hoje? Quais são as canções que serão entoadas? Haja vista também que algumas das nossas queridas irmãs, na expectativa de escolher a melhor roupa, provaram 2, 3, 4, 5 provas de roupa, e no final colocaram a primeira. Sim ou não, esposos? Ó Deus te revelando aí, irmã. Essa mulher está debaixo, queridos, de uma expectativa. E enquanto ela caminha do andar de baixo para o andar de cima, há um pensamento que permeia o seu coração: o que é que ele vai falar comigo? Qual vai ser a palavra que ele vai me dizer? E é da porta que ela receberá a palavra. Diga assim: gerarás. Diga mais forte: gerarás um filho. E isso é interessante, meus irmãos, porque a nossa igreja é uma igreja que se move no profético. E quando alguém recebe uma profecia como essa, o que é que se espera ouvir? Alguém arrisca aqui? Amém? Mais alguém? Receba, irmão. Amém. Glória a Deus. Assim seja, sim ou não? Mas o texto vai dizer que ela dirá assim: não minta para a tua serva. E as irmãs que estão aqui, o que essa mulher acabou de falar em uma frase revela toda a sua vida, sim ou não? Ela está dizendo assim: eu já acreditei antes, não mente para mim não. Eu já fiz até enxoval, não mente para mim não. Eu já coloquei a mão na barriga, eu já dei até nome, não mente para mim não. Mas se tem algo que nós precisamos compreender, meu irmão,
é que aquele que habita no andar de cima, eu acho que eu já li neste livro, que ele não é homem para que minta. Aquele que habita no andar de cima, eu acho que eu já li neste livro, que ele não é filho do homem para se arrepender. E ele mesmo vai dizer a respeito dele: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Eu venho de Deus, meu querido, para encorajar a sua vida e te dizer: se foi ele quem te liberou a palavra, pode já ir marcando o culto de ações de graça, porque vai acontecer. Ele não mente, ele não engana, ele não ilude, vai acontecer. Diga isso a alguém: ele não mente, ele não engana, ele não ilude. Aleluia. E alabandaia suibra bandae manai. Aleluia, aleluia. Srebra mandaia suivanai. Então agora, aquela mulher que subiu com uma expectativa, vai descer com uma promessa liberada. Aquela mulher que subiu com uma expectativa, descerá com uma promessa liberada. Ei, querida, eu estou dizendo que aqueles que chegaram aqui com uma expectativa, voltarão para suas casas com uma promessa liberada, com uma promessa pronta para ser vivida. Eu estou dizendo aqui, meu irmão, que esta é uma noite de liberação de promessas. Você veio sim com uma expectativa, mas voltará para a sua casa debaixo de uma promessa liberada. Aleluia. A palavra está sendo liberada, meu irmão. A palavra está sendo ministrada. E tudo aquilo que você precisa fazer para vivê-la é crer, meu irmão. É dizer assim: eu me aproprio dessa palavra. Se foi o Senhor que liberou, se foi o Senhor quem me disse, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, querido. Existem palavras que estão sendo liberadas para a sua alma agora, meu irmão. Existem palavras dos céus que estão sendo liberadas para a sua vida agora. Sairá desta casa debaixo da bênção, sairá desta casa debaixo da graça, com uma promessa pronta para ser vivida. Ai, tem uma graça de Deus nesse ambiente, meu irmão. Tem uma graça de Deus nesse ambiente. Esteja atento, querido. Esteja atento. Há uma graça que desce sobre esta casa agora. Há uma graça de renovo que desce sobre esta casa agora. Você chegou aqui cansado, sobrecarregado e oprimido, mas você sairá deste lugar aliviado e renovado com a graça de Deus. Eu sinto Deus destravando nesta noite, querido. Eu sinto que Ele está abrindo agora e Ele rasga o papel do médico. Escute isso, meu irmão. Ele rasga o papel do médico e diz assim: eu sou o médico por excelência sobre a sua vida, e esta casa vai testemunhar junto com você. Assim te diz o Senhor. Brabandaya sui brabadae banai, alabandastui brabadae manai, aramandaya sui brabandaya so brabacandaya sui manai, alabandaya sui brabadae branase banadae manai. Vai gerar, querido. A palavra na minha boca é essa:
vai zerar, não precisará da ajuda do homem, porque é o Senhor que está fazendo acontecer. Comece a adorar a Ele, querido. Comece a adorar a Ele, porque hoje você entrou nesta casa buscando uma palavra, e aquele que é a palavra está aqui, e Ele veio para encher a sua vida. Você não irá sair da mesma forma que entrou, mas hoje, em o nome de Jesus, sairá saltando de alegria. O Senhor está te tocando, querido. O Senhor está te tocando agora. Se eu fosse você, eu não resistiria. Deixa Ele tocar aonde é preciso. Vai gerar. Adore a Ele, querido, adore a Ele. Santo, Santo. Diga assim: vou gerar. Diga assim: vou gerar. Então agora o menino irá nascer. Só que ao passar do tempo, este menino estará no campo, e ele estará vivendo um tempo de colheita. Diga isso: tempo de colheita. E é tão bom, né, meu irmão? Quando a gente percebe que a colheita chega, sim ou não? É tão bom quando finalmente nós podemos cantar: tem sabor de mel, é ou não é? Quando nós podemos dizer: os humilhados agora serão exaltados, é ou não é, irmãos? Porém, enquanto ele colhe, ele começará a gritar assim: ai, minha cabeça. E das muitas questões que perturbam a alma humana entre o relacionamento homem e Deus, é a da incompreensão de que quando era para mim começar a colher, eu comecei a sofrer. A gente não consegue entender porque é que agora que era para a gente estar jubilando, porque é que agora era para nós estarmos celebrando, que o carro quebra, que a enfermidade vem, que o filho cai nas drogas, que o esposo decide desviar, que a empresa entra em falência, que a crise vem. Sabe, meu irmão, aquelas notas de rodapé, que sempre tem um mais, que sempre tem um porém. Agora, que era o tempo de eu estar colhendo, que era o tempo de eu estar celebrando, que chega aquela bendita notícia no WhatsApp, e nós nos perguntamos: mas não era tempo de colheita? Não era tempo de celebração? Só que há uma verdade, meu irmão, poderosa e profética aqui. E pergunte qual? Dores passam, mas colheitas continuam. Diga assim: dores passam, mas colheitas continuam. Sabe essa dor, meu irmão? Sabe esse sofrimento? Diga assim para alguém: é por enquanto. É por enquanto. Quando a nossa filha Maria tinha 7 meses de idade, era um tempo de celebração, era um tempo de júbilo. Mas a minha esposa irá me ligar no meu serviço e dizer assim: Lucas, a Maria não está bem.
nós vamos precisar levar ela para o médico. E ela tinha 7 meses, meu irmão. Era um tempo de celebração. Naquele mesmo dia, tinha sido o dia que ela tinha ficado de pé, sentada, sozinha, pela primeira vez. Tempo de festa, tempo de celebrar. Mas de repente, aquilo que foi uma ida ao hospital, do dia para a noite, tudo virou de ponta cabeça. Quando nós fomos visitar ela já estava entubada, cheio de acessos, cheio de aparelhos ligados sobre ela. Era um tempo de colheita, mas o sofrimento havia chegado. E imagine você, meu irmão, eu e a Lauren, eu tinha 20 anos, ela tinha 19, 2 crianças, sem experiência alguma, sem maturidade, para lidar com a situação. Mas nós tínhamos um Deus. Nós tínhamos um Deus que não há limitações no seu operar. E o médico que estava de plantão em uma das ocasiões em que eu estava lá, chegará para mim e irá dizer assim: olha, eu não creio em milagres, mas é só um milagre para salvar a vida da sua filha. Então nós nos posicionamos em oração, meu irmão, buscando ao Senhor. E quando nós nos demos por conta, havia uma igreja inteira que estava orando conosco pelo mesmo propósito. Então um dia também chegará a notícia que todas as igrejas do bairro onde nós morávamos estavam unidas em oração no mesmo propósito. A minha esposa estará na UTI. E naquele dia a Maria Luísa ficou muito mal, ao ponto da médica chamar ela, colocar ela sentada e dizer assim: olha, Lauren, nós já fizemos tudo o que nós podíamos ter feito. Porque naquele dia houve muitas intervenções sobre a vida dela, paradas respiratórias, ataques cardíacos. E ela olhou no olho da Lauren e disse assim: você sabe que não tem remédio para tudo, mas nós temos um médico, que ele é o melhor pneumologista do estado, só que tem um problema, ele só vai conseguir vir na semana que vem, e ele disse que tem um gás, que está sendo um experimento, e que sendo usado nela, pode ser que ela melhore, mas também pode ser que ela piore. Ele não nos deu nenhuma garantia. Mas Lauren, você vai na igreja? E ela disse: sim, eu vou. Então vai, porque agora não tem nada o que você pode fazer aqui. Então naquele dia nós estávamos no culto, e era uma quarta-feira, culto da busca pelo Espírito Santo. E foi do início do culto ao término do culto, todos os irmãos reunidos na igreja de mãos dadas, orando em favor da vida da Maria Luísa. E foi naquele dia que a Lauren, e um dia ela poderá testemunhar isso, ela conseguiu entregar a Maria Luísa nas mãos do Senhor. E quando o culto está terminando, a avó dela tinha ficado com ela, ligou para a Lauren e disse assim: olha, Lauren, sabe aquele médico que estava para vir na semana que vem? E se eu disser que ele já chegou aqui? E sabe aquele gás que poderia ser que não viesse pelo alto custo e por ser apenas um experimento? E se eu disser que ele já está instalando sobre ela e que ela já está apresentando melhora? Então chega o dia em que aquele mesmo médico que disse para mim que não acreditava em milagres, olhará para mim e dirá assim: olha, a sua filha é um milagre de Deus.
A sua filha é um milagre de Deus. Então agora nós começamos a mudar o nome do grupo de WhatsApp para ações de graça, porque dores passam, meu irmão, dores passam, mas colheitas continuam. Dores passam, mas testemunhos continuam. Dores passam, mas promessas continuam. Eu venho de Deus, meu irmão, para liberar uma palavra ao seu coração. Vai passar essa dor, esse sofrimento, essa angústia vai passar, e o milagre e o testemunho chegará sobre a sua casa. Aleluia, aleluia. Vai passar, querido, vai passar, e o milagre vai chegar. Aleluia. Deus está tocando pessoas hoje aqui, querido. Aleluia. Agora vão pegar esse menino, e eu encerro aqui, gritando de dor. Diga assim: gritando de dor. Irão levar ele até a sua mãe, porque a colheita, meu irmão, até continua, mas antes dele me abençoar, ele precisa me curar. Antes dele abrir a porta, ele precisa te sarar, para que quando você passe por ela, você esteja saudável para viver aquilo que ele te prometeu. Levarão esse menino para sua mãe, e agora ela irá colocar ele nos seus joelhos. Aonde ela irá colocar? E é no joelho dela que esse menino vai morrer. Você já teve a impressão, ou já colocou algo em seus joelhos, que ao invés de melhorar, piorou? Alguém aqui? Ou só eu? Você vem para o culto dizendo: a palavra vai ser liberada, hoje a bênção chega, hoje o milagre acontece, é hoje que a chave vira. Mas aí, no outro dia, a única porta que tem se fecha. Aí você diz assim: ué, mas não era para a bênção vir? Não era para o milagre chegar? Ela tem um filho morto, ela tem e ela tem pelo menos 2 direções a tomar com esse defunto. Ela pode ir para o lado de fora da casa, mas ela também pode pegar a sua dor e ir para dentro de si, se oprimindo, se angustiando, se depreciando. Mas sabe qual é a notícia aqui, meu irmão? É que desde o dia em que ela fez aquele quartinho lá em cima, ela descobriu que ela tinha uma nova direção para ir. Faça assim: para cima, para cima. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Ah, queridos, eu venho dizer ao seu coração: sabe aquilo que morreu? Sabe aquilo que acabou? Sabe aquilo que você diz aí, não tem mais jeito, o sonho que se foi? Eu venho desafiar a sua fé nessa noite e te dizer: pega tudo isso aí e começa a subir as escadas e levar para o andar de Deus. Leva para Ele, querido.
apresente a Ele. Os ouvidos dele estão atentos a toda a oração que se faz nesse lugar. E as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas sabe qual é o nosso problema? É que quando a luta chega, a gente corre lá para o Instagram, postar como nós estamos tristes. Quando a dificuldade vem, você corre para o A, para o B e para o C, e não corre para Deus. Quando a crise no casamento chega, ao invés de correr para Deus, você vai lá para aquela sua amiga, para aquele seu amigo fofoqueiro, que está pouco se importando com a sua felicidade. Aí você não entende, por que é que a vida não muda? Por que é que nada acontece? Por que é que o milagre não vem? Diga assim, mas hoje não. Mas hoje não. Porque hoje você vai subir para o andar de cima. Hoje você vai subir para o andar de Deus. Vai pegar toda essa luta, todo esse sofrimento, toda essa dor. Vai pegar toda essa crise e levar para o andar de Deus. Deus toma a minha vida e a instrumentalidade da minha boca, meu irmão, para dizer assim: pega agora essa depressão, pega agora essa angústia, essa ansiedade, essa dor e essa luta e traz para o meu andar. Porque no meu andar eu cuido, porque no meu andar eu curo, porque no meu andar eu limpo, porque no meu andar eu te abraço, eu te renovo, eu te restauro. E talvez você esteja dizendo assim: Luke, mas não tem mais jeito no seu andar, meu irmão. O médico disse que não tem mais jeito no seu andar. O advogado disse que não tem mais chance no seu andar. Deus está provocando a fé de pessoas hoje aqui. Pessoas que vão pegar laudos médicos, pessoas que vão pegar contratos ainda não fechados, pessoas que vão pegar causa na justiça e vai subir para o andar de Deus. Pessoas que irão pegar toda dor, toda luta, todo sofrimento, toda crise e vai subir para o andar de Deus. Se coloque de pé, meu irmão. Ai, alabasto, eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor me confiou, meu irmão. Então, enquanto o ministério de louvor estiver adorando, comece a fazer alguma coisa aí. Eu não sei se você vai orar, eu não sei se você vai se ajoelhar, eu não sei se você vai vir chorando, mas você precisa trazer hoje tudo isso para o andar de Deus, porque tudo o que Ele precisa é de um convite e de um lugar. Você precisa, meu irmão, trazer para aquele que resolve. Você precisa trazer para aquele que tem o poder de resolver essa situação que você está enfrentando nesses dias. Chega, meu irmão. Você não precisa carregar isso sozinho. Traz para Ele que Ele resolve. Venha do jeito que está, que Ele te cura, que Ele te limpa, que Ele te restaura, que Ele te renova, que Ele te fortalece. Sobre os montes, sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os montes. Sobre os montes,
Deus está neste lugar, meu irmão, e Ele te convida a dar um passo de fé. Sobe para o andar de cima. Chega de ficar aí embaixo, meu irmão, aonde as suas expectativas são frustradas. Chega de ficar aí embaixo, aonde nada acontece, aonde a vida não muda, aonde não anda, aonde nada é gerado. Deus está te convidando a subir para o andar de cima, porque é aqui que Ele te transforma, porque é neste lugar que Ele transforma toda dor em promessa e toda promessa em testemunho. Comece a orar, queridos. Intercessores, o Espírito da profecia está sobre esta casa. Vocês têm liberdade para liberar, vocês têm liberdade para ministrar. O Espírito de profecia está sobre esta casa. Queridos, feche os seus olhos agora. Não se desconecte. Quando eu adentrei a esta casa, o Espírito do Senhor me impelia a estar orando pelos enfermos. Se há alguém aqui no meio de nós
que se encontra em um estado de enfermidade, eu gostaria de te chamar aqui à frente, porque hoje o Senhor veio a esta casa para curar. Se há alguém aqui que está enfermo e que precisa receber oração, a hora é agora. Vem aqui no centro do altar, querido, que nós vamos orar por você. O Senhor está te convidando a dar esse passo de fé. Muitos foram curados, muitos foram salvos pela manifestação da fé do crer que tudo é possível para um Deus que para Ele nada é impossível. E eu digo com toda a certeza, nesta noite, toda dor, todo sofrimento será transformado em promessa e testemunho vivido. Bendito tu és, Jesus. Bendito tu és. Aleluia, Jesus.
Alguns avisos antes de eu contar um testemunho, tá? Sábado pela manhã nós temos ensaio do Ministério de Dança, à noite nós temos o Forja. Domingo pela manhã nós temos oração e domingo à noite uma noite de poder, presença e glória. Nosso pastor não está aqui hoje. Ele está pregando a palavra lá na nossa igreja sede, Itajaí. Mas como hoje é um dia de ação de graças, porque eu creio, esta palavra foi ministrada aos nossos corações, e antes de eu subir no altar, o Senhor falou isso. Porque o Senhor cuida de tudo. E eu quero dar testemunho, não só da minha casa, mas da fidelidade e cuidado e amor do Senhor sobre a vida da pastora Bárbara. Há 10 anos atrás, quando nós chegamos aqui, chegou meu esposo, a minha filha tinha 10 anos, o meu filho tinha um ano e um mês. E logo em seguida, chegou a casa da pastora Bárbara ali conosco. Também a Soninha era pequenininha, não tinha a nossa Esther ainda. O Senhor cuidava de tudo. Foi um tempo difícil. E a pastora Bárbara contou aqui que o Senhor cuida dela, deu carro para ela. E nós somos testemunha disso, porque nós vivemos isso junto com ela. Ali na nossa igreja sede Itajaí, sempre teve reuniões de pastores e líderes, agora é escola de sabedoria. E o Senhor cuidava de nós através da vida dela. Porque ela não tinha carro, nós não tínhamos carro. Mas toda primeira segunda-feira, né, do mês, que antes era a primeira, agora é a segunda, ela ia lá pedir o carro emprestado para o pai dela, ia lá e pegava a minha família, e levava para Itajaí. E o Senhor é tão bom, cuida de tudo, que Ele nos deu esse cuidado. Hoje a casa dela tem carro, a minha casa tem carro. E nós podemos fazer o melhor para o Senhor, não porque temos carro, porque quando não tínhamos, como eu testemunhei agora, nós nunca deixamos de fazer. Sempre demos um jeito. Como diz o nosso pastor, fazemos o melhor com tudo que temos. E assim o Senhor tem cuidado de nós. E o testemunho também foi do Pedro. O Senhor cuidou da casa do Pedro. Quando o Pedro entregou tudo aquilo que o Senhor pediu, o Senhor cuidou. E nesta noite está aqui, ó, a bênção que o Senhor preparou sobre a casa do Pedro, que o pastor testemunhou. Olha aí. Glória a Deus. O cuidado do Senhor. O Senhor, Ele é exageradamente bom. Hoje é dia de ação de graça, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia! O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Eu sei que já foi orado, abençoado, que o pastor também, nosso apóstolo, orou, mas eu gostaria que todos os pastores viessem aqui na frente. Vamos comemorar este momento junto. Os intercessores, vamos orar aqui com eles. Agradecer ao Senhor
Por quê? Porque o Senhor é bom. Aleluia. Eu sou emotivo, então eu choro, então é complicado. Amém? Aleluia. Vamos estender as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do Pedro, da sua esposa, essa casa, essa família. Amém? O bem, Deus cuida. Amém? Vamos orar por eles. Senhor, somos gratos por este casal. Somos gratos, Senhor meu Deus, pela disposição que eles têm dado à tua obra, à tua casa, a entrega de coração, Senhor. Pai, Tu és um Deus que abençoa, Tu és um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Tu conheces os nossos sonhos, projetos. E eu sei, Pai, sobre este casal que aqui está, que a igreja ora e abençoa nesta noite. Quantos sonhos, quantos projetos eles têm nos seus corações. Quantas almas, Senhor, serão ganhas através da vida deles. Pai, essa bênção que eles recebem é uma pequena partícula de tudo aquilo que Tu tens para dar ainda a eles. Abençoar as suas vidas. Prospera, Senhor. Guarda, Senhor, meu Deus, e abençoe poderosamente a cada dia da vida deles. Que o coração deles continue firme, determinado na Tua obra. Porque, Senhor, de tudo, Tu cuida da vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus oramos e abençoamos e Te agradecemos. Que assim seja. Amém. Aleluia. Irmãos, teve o pessoal que se comprometeu com a questão dos capacetes, das capas de chuva, certo? O pessoal do capacete não nos procurou, tá, ainda, então não tem, mas hoje é muito corrido para nós, tanto para o Edclei. Cadê o Edclei? Faz assim, Edclei, tu és uma bênção, tá? Te honrar. Está aqui um irmão, está lá, tem que mandar a numeração, né? Passar o valor do Pix, isso, pode me procurar, daí eu já vou ver o tamanho, eu vou pedir para o Pedro amanhã numa loja, certinho, porque o que é uma bênção pública merece testemunho público, certo? Então ele vai amanhã numa loja, vai ver o tamanho dos capacetes que fica bom para ele e para a Hannah, aí ele vai passar para nós a numeração, o Edclei já vai pegar o capacete, vai pegar preço de custo. Aí o irmão que vai fazer, como está o irmão aqui, e tem mais um irmão, eu não sei se está aqui hoje, está aqui um outro menino também, está ali, vocês entrem em contato comigo, daí pode fazer o Pix para mim, eu passo o valorzinho para vocês, nós vamos pegar amanhã, tá joia? Muito obrigado para vocês que puderam contribuir. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos Te dar graça por este culto, pelo Teu cuidado, Senhor, como Tu és bom. E eu sei que grandes coisas o Senhor fez em vidas nesta noite. A cura, a libertação, a transformação, Senhor. O cuidado do Senhor está sobre este lugar. E eu creio que pessoas serão deste lugar curadas, transformadas. Pelo poder do nome de Jesus te adoramos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem sustentado a nossa casa e protegido em todos os momentos, Pai. Te louvamos nesta noite. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Amém. Senhor, te quero.